Traz Você Pra Mim chegou na Netflix. Ô, gente, que série, que dorama. Vamos comentar tudo o que aconteceu e tem muita coisa, então assim, não vai dar pra falar de tudo, não vai dar tempo, gente, mas eu vou tentar comentar o máximo com vocês. E é claro que vamos começar a falar da Jun-hee e do Yeon-ju, gente, porque assim, que relacionamento, que amor desses dois, né? A gente começa ali vendo a Jun-hee muito chateada porque ela perdeu o grande amor da vida dela, né? Ele morreu num acidente de avião, mas é aí que ela descobre que ela consegue viajar no tempo para 1998. E aí as coisas ficam muito confusas, porque quando ela chega lá, ela vê um garoto muito parecido com o grande amor dela. Mas não é o Yeon-ju, gente, e sim o Nam Si-han, gente. Então, assim, ela fica muito confusa em relação a isso, mas ela acaba fazendo, né, criando uma grande amizade com o Shi-hun e também com o melhor amigo dele. É então, gente, que o Shi-han começa a se apaixonar pela Jun-hee, só que ela está no corpo de outra pessoa. Ela tá no corpo da Min-ju, e aí as coisas ficam muito confusas, mas o amor dos dois é tão puro, que ele consegue perceber quando é ela e quando não é, mesmo ela estando ali no corpo da Min-ju. Ele consegue perceber quando é ela pelo olhar, pelo brilho, pelo jeito de falar. Então, ele consegue identificar. E assim, gente, a gente tem que salientar que maravilhosa essa atriz, essa interpretação, porque realmente parecem pessoas completamente diferentes, né? Quando ela é a Min-ju, ela se comporta de uma maneira, ela é tímida, a gente vê ali, né, aquela questão que é muito típica de a gente ver nos doramas, da vergonha de falar, o comportamento ali totalmente fechado. Ela também se isola bastante, na verdade ela é isolada pelas pessoas, né? E isso gera nela essa timidez ainda maior. E ela é uma pessoa completamente diferente quando a Jun-hee entra ali no corpo dela. Ela fica extrovertida, se torna outra pessoa. Então o Shi-han, ele consegue perceber muito isso, mas não só por essas características. Tanto que depois, né, a Min-ju tenta fingir ser ela e ele não cai nessa, porque tem aquela questão do olhar realmente do sentimento. Ele sente quando é outra pessoa. E, gente, a relação deles é linda, porque à medida que a gente vai conhecendo melhor a série e vendo a história, a gente percebe que as coisas são muito mais complexas, né? Quem assistiu Dark vai entender muito bem essa série, né? Porque na verdade ali o passado influencia totalmente no futuro, as viagens no tempo, né? Elas estão conectadas, então o que eles fazem em 1998 acaba influenciando o que está acontecendo lá em 2023. Então tá tudo conectado, tudo ali é um grande ciclo. Então a gente descobre isso, que na verdade, foi porque ela viajou ali para 1998 que o Shi-han se apaixonou por ela e ele não conseguiu esquecer dela. E aí, quando chega em 2002 e ele sofre um acidente, ele também faz essa viagem no tempo e aí ele vai para 2007. E aí que ele entra no corpo do Yeon-ju, gente. E ele vai procurar pelo grande amor da vida dele. Ele encontra ela e a gente vê todo aquele romance, a fase da conquista, como ele é bacana com ela o tempo todo até conseguir conquistá-la. E aí os dois vivem a história que ela contou pra ele lá em 1998, né? A história que ela viveu ali, que ela tava em 2023, toda aquela história que foi construída com ele, eles vivem essa história. Até que chega o momento dele sofrer o acidente de avião e é mais uma prova do amor dele por ela, porque ele escolhe morrer no acidente para que ela possa viver tudo aquilo, porque se ele não morresse, ela nunca viajaria para 1998 e ele nunca se apaixonaria por ela e iria atrás dela e viver toda essa história. Então, uma coisa leva a outra e ele tinha que viver tudo aquilo, que é mais uma prova do amor dele. E não só isso, gente, porque quando ali o Shi-han morre, né, no corpo do Yeon-ju, a alma dele volta pro antigo corpo dele, realmente o corpo do Shi-han, e a gente descobre que ele ficou esperando ali anos para ter a oportunidade de ir procurar ela, né, o amor da vida dele, porque ele tinha que esperar para as coisas acontecerem, é quando tem aquele reencontro. Então, assim, o amor dos dois é muito puro, é muito bonito de ver em todas as fases, né? Tanto a história deles que eles foram construindo ali depois de 2007, as lembranças dela, quanto ali em 1998, quando eles estão, né? Ele, na verdade, está descobrindo esse amor por ela. Então, em todas as fases, essa relação deles é muito bonita e os dois estão sempre se sacrificando um pelo outro. E ali no final, quando ela tem que fazer aquela escolha de apagar todo o passado, né? Para que a Min-ju pudesse viver a vida dela, né? E eles não fossem afetados com tudo que aconteceu, então ela escolhe fazer esse sacrifício, mas ela diz, né, que ele arrumaria uma forma de encontrá-la, e é exatamente isso que acontece, porque apesar de ter quebrado aquele ciclo da viagem temporal, então ali quebrou todas aquelas memórias, né, tudo aconteceu de uma forma diferente, ali no final eles mostram pra gente eles se reencontrando e tendo uma nova oportunidade, então dá pra ver que o destino deles realmente é ficar um com o outro, independente do que aconteça, da forma que for, mas eles estão destinados a ficar juntos, e foi muito
muito bonito esse final, gente. E a série não foca só no relacionamento dos dois, mas em muitas outras coisas, como por exemplo, a amizade do Shin-han com Yoon-gil, gente, que assim, eu também achei a amizade deles sensacional. Inclusive, quando eles começam a ter um conflito pela Minju, eu fiquei chateada porque a amizade deles é muito bonita. E aí o Indil, gente, ele até se sacrifica nesse aspecto, é até bonito de ver, porque tá sempre, né, o Shin-han se sacrifica por ele em determinado momento, ele percebe que tá gostando da garota, mas ele não quer admitir pelo amigo. E depois também o Indil percebe a mesma coisa, que o amigo tá gostando dela, que o Shin-han tá gostando dela, então ele dá uma afastada ali. Então um tá sempre se sacrificando pelo outro, a amizade dos dois é muito bonita. E na verdade eles não estavam se apaixonando pela mesma pessoa, né? Na verdade o Shin-han estava apaixonado pela Jun-hee e já o Indil, gente, ele estava apaixonado pela Minju. Então assim, eles estavam apaixonados por pessoas diferentes, mas como elas estavam ali no mesmo corpo, né, da Minju, dava essa impressão de que era a mesma pessoa, mas depois eles descobriram que não era. Então os dois amavam pessoas diferentes, tanto que o Shin-han só foi amar, né, ali a Minju quando a Jun-hee entra no corpo dela, porque era a Jun-hee que ele amava, né, e não a Minju. E já o Indin, ele já amava a Minju, tanto que ele percebeu que quando ela mudou ali, não era a mesma garota, ele gostava daquela garota tímida e tudo mais. E assim, gente, a Minju, ela é ali também muito trabalhada, porque no primeiro momento a gente vê ela como uma garota muito reservada, tímida, ela não conseguia conversar direito com as pessoas. E quando a Jun-hee entra no corpo dela, ela fica ali, né, na cabeça, vendo as coisas que estão acontecendo, mas não pode fazer nada. Então ela sofre um determinado momento, mas ela vê como ela poderia ser popular se ela fosse como a Jun-hee. Então ela começa a ter esse desejo de se transformar, de ter outra personalidade. E depois, mais pra frente, quando a Jun-hee tenta fazer essa viagem de volta, ela que fica presa ali, não consegue ter o domínio do corpo, e a Minju fica ali no controle do próprio corpo, mas fingindo ser ela. E nesse momento dá até uma raiva da Minju, sabe? Dá uma raivinha que ela não quer contar a verdade, não quer falar ali, e ela acaba magoando o Shin-han. Mas depois a gente começa a entender o quanto ela estava sofrendo. Na verdade, ela não achava que ninguém poderia amá-la, que ela estaria sempre sozinha. E ela chega num nível de desespero tão grande que ela pensa em tirar a própria vida. Ela tenta isso, né? E ali ela até chega a conseguir em uma determinada realidade. De tão desesperada que ela estava, gente. E é bacana ali que a Jun-hee, ela volta depois pra consertar toda a história. E aí a Minju tem a oportunidade de ter um novo recomeço, uma história diferente, né? Ela tem uma certa memória, como se fosse um sonho da Jun-hee, e aí ela percebe que ela não está sozinha, e é aí que ela começa a olhar para o Ingin, né, que na verdade sempre gostou dela por quem ela era. Então ele também dá a entender que ela vai dar uma chance para ele, que ela percebeu que ele ama ela por quem ela é. E eu também torci muito por esse casal, porque dá pra ver que ele realmente ama ela por quem ela é e que ela não conseguia enxergar isso, né. Na verdade, ela queria ser enxergada e ela estava meio desesperada e perdida, e só depois de tudo que ela passou que ela consegue enxergar isso, e os dois também têm uma oportunidade. E além de tudo isso, gente, a série ainda conta ali com uma questão de assassinato, né? Porque eles ficam ali tentando descobrir quem mataria a Minju, quem cometeu ali, não só ela, né, mas tinha matado outra garota do colégio também, e eles querem descobrir isso. Então ainda tem essa certa, né, esse certo suspense na série, que também é bem interessante, e a gente descobre que quem fez isso foi o Oh-chan, que também já era um psicopata desde novo, e ali, né, em 2023, ele consegue também usar ali, né, a viagem no tempo, e ele entra no corpo do irmão dele lá em 1998 para cometer esses assassinatos. Então ele é o grande responsável por tudo isso. Então também tem essa pegada aí na série. E para quem ficou muito perdido, não tá entendendo nada, eu vou aqui agora tentar explicar para vocês de maneira bem resumida, né, porque aconteceu muita coisa na série. Mas para quem não entendeu nada, a Jun-hee perde o grande amor da vida dela, o Yeon-ju, e aí ela consegue viajar no tempo para 1998, ver um garoto ali que é o Shin-han, que é muito parecido com o grande amor dela, mas ela vê que não são a mesma pessoa. E é neste momento que o Shin-han se apaixona pela Jun-hee. Mais tarde, né, ela influencia ali no tempo de 1998, e a gente percebe que o Shin-han não esqueceu dela. Quando chega em 2002, ele sofre um acidente, e aí ele também faz essa viagem no tempo, e ele vai parar em 2007 no corpo do Yeon-ju, gente. E é aí que ele procura pela Jun-hee para eles poderem viver a história de amor deles. E ele consegue, os dois vivem aí a relação de amor deles, né? Até chegar ali no ano que ele morre, né? Eles falam que é um ano antes de 2023, então provavelmente ele morreu ali em 2022.
E aí chega esse momento do acidente dele. Quando chega esse momento do acidente dele, ele conhece o outro eu dele, o eu dele que está no corpo antigo dele, no corpo do She-Ra. E aí ele conhece ele e o She-Ra, digamos assim, né? O eu dele do corpo dele fala: olha, se você morrer hoje, a sua alma vai voltar lá para 2002. Essas memórias vão vir pra mim, né? Que no caso é o corpo dele, do She-Ra. E as coisas vão mudar, então não morra. Mas aí ele escolhe morrer, porque senão, gente, se ele não morresse, a Jung-hee nunca viajaria no tempo. Então eles não teriam se conhecido lá no passado, ele não teria ido atrás dela, nada disso teria acontecido e eles não teriam ficado juntos. Então ele decide morrer. E aí que a gente vê a outra prova de amor, porque o She-Ra, né, então aí ele morre, a alma dele volta pra 2002. E aí ele não pode procurar o grande amor da vida dele. Ele tem que esperar até 2023 para poder procurá-la. E é aí que a gente vê aquele She-Ra ali, né, que como ele sobreviveu ao acidente, depois do coma, ele tá ali de muleta, tem uma cicatriz e ele volta a procurá-la. Então, para quem ficou confuso de tudo isso, é o She-Ra da mesma forma, só que o She-Ra, ele tinha ido pro corpo do Yeon-ju, mas depois que ele morre no avião, a alma dele volta para 2002 pro próprio corpo dele mesmo. E aí ele é esse She-Ra de muleta, de cicatriz que a gente vê, que chega, né, lá no ano de 2023 e aí finalmente se apresenta ali para Jung-hee para eles voltarem até a história de amor deles. E aí ele conta algumas coisas para ela, como por exemplo que a Min-ju morreu, né, lá em 1998, ela foi assassinada e o Nyen assumiu a culpa por isso, então ele foi preso, só que depois dele ser solto, ele acabou tirando a própria vida. Então eles querem impedir que tudo isso aconteça, né, que o amigo deles morra, que ela morra, eles querem mudar toda essa história e eles vão investigar quem é o assassino. Eles acabam descobrindo que é o Yo-chan, só que é tarde demais, porque ele ataca os dois e nisso o She-Ra morre. E é aí que a Jung-hee quer mudar toda essa história e ela faz uma nova viagem no tempo para tentar consertar as coisas. De princípio não dá muito certo, porque tem uma resistência da Min-ju que não quer ali assumir isso. E aí a Jung-hee percebe, gente, que a Min-ju ia morrer de qualquer forma, ou ela seria assassinada ou ela mesma tiraria a própria vida. Tamanho era o nível de desespero que ela tava, a solidão que ela sentia, então ela morreria de qualquer forma. E por conta disso, ela resolve mudar toda a história. Então quando ela consegue voltar e tomar o controle do corpo da Min-ju, ela decide ali que as fitas devem ser destruídas, mesmo que isso mude toda a história e que ela, né, possa nunca conhecer o She-Ra e nunca escrever essa história de amor deles. Mas ela confia ali que se eles estão destinados a ficar juntos, eles vão se encontrar e eles vivem um dia muito bonito ali, romântico, o último dia. E aí, realmente, as fitas são destruídas. E ela confia essa missão ao Min-gil, gente, que é quem destrói ali as fitas. E é aí que a gente tem esses finais, né? O Min-gil se encontra ali com a Min-ju, que reassume ali. A gente vê que depois do acidente de carro, então, né, a gente volta para esse momento do acidente de carro. Então, ela volta a ser ela mesma e ela enxerga as coisas de uma forma diferente, percebe que não está sozinha e dá a entender ali que os dois vão viver a história de amor deles. Já o She-Ra, né, os anos passam, ele cresce e aí no futuro ele acaba encontrando a Jung-hee. Então dá a entender ali que os dois também vão ter a oportunidade de viver a história de amor deles, gente. Então é assim que a série termina. Eu gostei muito da série. A série é um remake de uma série taiwanesa, né, que também já é muito famosa. E assim, pra mim a série tem todos os elementos que precisava ter. Tem um romance, tem aquela coisa do dorama do amor puro, né. A gente vê que não precisa ali de agarração, de nada disso, e a gente consegue sentir o amor deles. A série tem suspense, tem uma certa ação, eles incluem essa questão do mistério do assassinato, tem essa complexidade da viagem no tempo, das questões dos corpos, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, gente, deixa aí nos comentários pra mim, que eu respondo tudo pra vocês, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Então eu gostei muito da série, gostei do final, gostei dos dois casais que se formaram, amo a amizade desses dois garotos. Na verdade, a amizade do trio, né? Porque eles acabaram virando um grande trio. E eu gostei muito da série. A série é meio longa, né? Uma temporada ali, mas tem episódios longos, então é uma série um pouco longa. Mas, assim, uma série super gostosa de ver e eu gostei demais. Deixa tudo aí pra eu saber nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram do final, se esperavam algo diferente. Então é isso, galera. Tchauzinho!